no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O esconde-esconde das emendas parlamentares levou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a manter a proibição da liberação de recursos que são pedidos por deputados e senadores, mas que não têm destino definido. Quem tem mais informações é o repórter Sátrio Salles. O orçamento secreto, com destino duvidoso de verbas enviadas aos municípios por meio de emendas parlamentares, tem mais um capítulo. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal STF, decidiu nesta terça-feira manter suspensa a execução das emendas parlamentares da modalidade PIX. O recurso dessas medidas chegam aos municípios sem que haja exigência de identificar a autoria do pedido das verbas e o destino do dinheiro. A decisão de Flávio Dino foi oficializada após a Controladoria Geral da União, CGU, apresentar um relatório que apontou irregularidades nos repasses das verbas para organizações não governamentais, as ONGs. Foi constatada também a falta de execução de obras, mesmo depois que o dinheiro chegou aos cofres das prefeituras. O ministro Flávio Dino decidiu ainda intimar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e se pronunciarem sobre o conteúdo dos relatórios em até 10 dias úteis. Encerrado esse prazo, a Procuradoria-Geral da República, PGR, terá mais 10 dias para apresentar a sua posição. Segundo a auditoria encaminhada pela CGU ao Supremo, 7 ONGs beneficiadas, com 482,3 milhões de reais em emendas parlamentares entre 2020 e 2024, não têm capacidade técnica para executar os projetos para os quais receberam os recursos. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, estamos falando de um montante de recursos que em 2024 chega a pelo menos 40 bilhões de reais no conjunto de recursos de emendas parlamentares apresentadas pelos deputados federais e senadores e também pelas bancadas. Uma fatia desses recursos chega aos municípios por meio da denominação emenda PIX ou emenda de comissão, que são as comissões técnicas da Câmara e do Senado que definem quais parlamentares devem encaminhar essas verbas. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, como bem disse o repórter Sátrio Salles, voltou os holofotes, os olhares para essas emendas após um relatório da CGU, Controladoria Geral da União, apontar dúvidas, incerteza e suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos destinados a ONGs e também repassado a prefeituras do Brasil. Jornalista Beto Almeida, mais um capítulo dessa história que não tem data para terminar, embora nesta quarta-feira entre em debate, em discussão, a votação de um projeto que disciplina os critérios para a liberação desses recursos. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Foi um verdadeiro balde de água fria essa decisão do ministro Flávio Dino de manter suspensas as emendas, né, as chamadas emendas PIX, que agora atende pelo nome de emendas de comissão. São essas especificamente, por se tratar de emendas, além de serem impositivas, é exatamente o problema que reside no fato de que até hoje ainda se esconde o padrinho das emendas. Não se sabe exatamente quem está recomendando as emendas, quem está apadrinhando as emendas que vão para as bases eleitorais dos deputados e senadores. É um balde de água fria, Luzenor, exatamente por conta dessa votação que está sendo aguardada para hoje, quarta-feira, no Senado Federal, já que a proposta que tenta pelo menos remediar, atender ao que exige o Supremo Tribunal Federal no quesito transparência e rastreabilidade, um projeto nesse sentido já foi aprovado na Câmara dos Deputados. É esse projeto que agora está no Senado e que vai ser apreciado hoje. Qual é o problema agora que os senadores... Beto Almeida, quais são as imposições, as limitações que esse projeto traz para disciplinar mais rigor na aplicação desses recursos, dessas verbas?
há uma certeza. Esse dinheiro é importante para os municípios e que deve continuar sendo transferido por meio das emendas parlamentares às prefeituras. Mas há uma exigência que haja transparência e que as verbas se transformem em benefícios para a população. Exatamente, Luciano. Essa é a questão. Resumindo, para a gente resumir o seguinte, qual é a questão que esse projeto tenta corrigir? A falta de transparência. E como é que se corrige essa transparência? Fazendo exatamente a rastreabilidade, ou seja, dar condições de o poder público e qualquer cidadão poder rastrear em qualquer site de transparência onde essas emendas nasceram, quem as indicou, para onde elas foram, para que região do país e dos estados elas foram, e em que esses recursos serão aplicados. O outro ponto, Zenô, que a gente chama aqui, além dessa questão da rastreabilidade, é da transparência exatamente ao apadrinhamento, ou seja, quem é o autor dessas emendas. E esse é que reside o ponto principal desse problema, do projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Os padrinhos continuam escondidos, ou seja, não há ainda, dentro desse projeto que está hoje para ser votado no Senado Federal, essa transparência. O que isso significa dizer que você diz assim, Beto, isso vai empurrar por mais tempo? Rapaz, não dá, porque só vai andar essa questão, aliás, dependendo disso que nós vamos ter a aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento da União para 2025. Como é que se aprova um orçamento para 2025, incluindo essa possibilidade das chamadas emendas PIX, ou as emendas de comissão, se você não tem ainda um entendimento sobre isso, Zenô? Como é que fica? E vamos ter em 2025, Beto Almeida, um generoso volume de recursos das emendas parlamentares, somente para você, ouvinte internauta, ter uma ideia do que significa essas emendas. As emendas ao orçamento da União são geradas a partir da indicação por deputados federais e senadores de propostas para os recursos serem transferidos para determinadas áreas, obras. E para o Ceará, em 2025, será mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em emendas parlamentares. Cada deputado e cada senador pode indicar, a título de hoje, em valores atuais, pelo menos 50 milhões de reais em emendas parlamentares. São 7 horas e 25 minutos. Os gestores municipais devem ficar atentos à aplicação dos limites mínimos de recursos nas áreas da educação e da saúde. Tem alerta da Confederação Nacional de Municípios nessa reta final de mandatos, como conta agora o repórter Carlos Silva. Os gestores municipais estão no fim dos atuais mandatos e precisam ficar atentos aos limites impostos pela legislação sobre gastos nas áreas da saúde e da educação. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, faz o alerta sobre a obrigatoriedade de todos comprovarem junto aos tribunais de contas o cumprimento das regras fiscais e a aplicação dos recursos públicos nas áreas finalísticas de educação e saúde, de acordo com os limites mínimos estabelecidos na norma constitucional e demais diplomas legais. Segundo a CNM, neste final de mandato, as obrigações de aplicação das verbas nas áreas de educação e saúde são ainda mais desafiadoras. Além das normas já conhecidas, que restringem os gastos no final do mandato, de acordo com a entidade municipalista, os gestores devem estar atentos às mudanças decorrentes da aprovação da Lei 14.973/24, que manteve a desoneração da folha de pagamentos dos municípios com menos de 150 mil habitantes e reduziu as alíquotas da contribuição patronal desse grupo de 20% para 8% desde a competência de março. A aplicação dos limites constitucionais são itens de verificação anual dos tribunais de conta e podem resultar em aplicações de sanções severas aos gestores públicos. Entre essas, a rejeição de contas, multas, ressarcimentos, bloqueio de transferências voluntárias e constitucionais e até mesmo o contingenciamento do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Com informações dos bastidores políticos,
Carlos Silva. A falta de aplicação desses limites, de respeito aos limites, pode implicar também em crime de improbidade administrativa, com consequências para os responsáveis pela gestão dos municípios. Luciano, e a outra coisa, essa questão dos limites constitucionais, que são aquelas aplicações mínimas que estados e municípios também têm que aplicar, por exemplo, em áreas como saúde e educação, nem deveria ser uma preocupação maior nesse final de mandato. Porque isso é uma norma para ser cumprida, Luciano, todo exercício, todo ano. Na realidade, um mandato, durante ao longo dos 4 anos, os prefeitos sabem que tem que cumprir esses limites constitucionais, que é aquele limite de 25% no mínimo em educação e saúde da receita corrente líquida dos impostos municipais. O problema que eu vejo é o seguinte, é que quando chega nessa reta final de entrega de mandatos para quem não foi eleito, ou aliás, reeleito, aí o problema começa, porque tem muitos prefeitos aí que estão deixando os cargos, elaborando verdadeiros pacotes da maldade, pacotes de projetos de lei que exorbitam em muito a capacidade financeira dos municípios, criando dificuldades para os futuros gestores. Esse eu acho que é um problema maior, porque em relação a essa questão dos limites constitucionais, são eles que vão responder no fim das contas. Não geram tantos problemas para o eleito, não. Mas para quem está deixando o cargo, sim. Porque ele vai ter que... Mas na hora que não é aplicado esse limite nas áreas de saúde e de educação, a população acaba também sendo prejudicada. Com certeza acaba prejudicada. Quando eu digo que não traz tanto problema, assim, não recai uma responsabilidade, Luciano, maior sobre o gestor que vai estar a assumir o mandato, mas sobre aquele que está deixando. Mas é claro que quem paga o pato, como se diz no popular, é a população. Essa sim paga. E é uma tremenda irresponsabilidade, porque na realidade isso é algo que já está aí colocado há muito tempo, que são exatamente as receitas correntes, o mínimo que você tem que aplicar em educação e saúde, e que é o prato principal de qualquer gestor que assume gestão hoje nesse país. Sabe que tem os limites constitucionais e que precisam ser levados em conta.